Fala pessoal, começando mais um EnergyCast aqui, dessa vez com o Caco, conhecido como Caco, né? É, faz, tem uma clínica aqui em Petrópolis, a Cirex, já faz parte aí da minha jornada há algum tempo e estamos juntos aqui com parceria na Energinha agora e caminhando com muitos outros projetos aí juntos. E eu acho que o principal tema desse podcast é ensinar para o pessoal a importância disso tudo, que eu já venho tendo há muitos anos. E se apresente aí antes da gente começar a falar sobre isso. Legal, Gil, obrigado mais uma vez pelo convite da gente estar aqui, né? A gente está com várias iniciativas juntos, a gente já trabalha junto há algum tempo, se conhece bem, né? Então é uma satisfação colaborar também com o Cash para levar um pouco de informação para o pessoal. Eu sou fisioterapeuta, né? Mestrado, doutorado, trabalho com a área esportiva há bastante tempo. A clínica que a gente tem aqui é uma clínica referência na cidade, né? Basicamente, a maioria dos atletas que tratam, né, e se cuidam aqui na cidade ao nosso serviço, você conhece bem lá, né? E minha paixão é o esporte, né? E o esporte acabou entrando na minha vida aos 5 anos de idade no judô, durante até os 20 e poucos anos direto, né, em nível competitivo. Depois eu passei para o outro lado, né? E passei a cuidar das pessoas que praticam esporte. Então a minha obsessão, o que me move ao longo do dia é tirar a dor de pessoas, ajudar as pessoas a evoluírem e, no caso do alto rendimento, entregarem o seu melhor sem os desconfortos que podem surgir na prática esportiva. E principal disso aí é como faz a diferença a gente conhecer o nosso corpo, né? O trabalho de fisioterapeuta não é só cuidar, reabilitar, com o atleta, né? Desde pequena aprendo isso, entender, chegar com algum tipo de desconforto, entender o porquê, saber o que que é dor boa, dor ruim. Eu acho que você é a pessoa para falar disso, pessoal. Lembrando que podcast é num cunho educacional, né? Uhum. Principalmente para quem é da base, claro que serve para atletas amadores, profissionais também que vão estar assistindo a gente. Mas fala um pouco sobre isso. É. A fisioterapia ela passou por um momento, né? E assim, o esporte foi um grande motivador para mudar um pouco a característica de que a gente via na fisioterapia de tratamento de lesões, principalmente pós-operatórias, né? Esse foi o momento um da fisioterapia, né? A gente tinha ali no pós-guerra pacientes que eram amputados ou tinham lesões severas, eles caíam na fisioterapia como um recurso, né? De reabilitar eles funcionalmente de volta à vida diária, né? E durante muito tempo a área da fisioterapia ficou restrita a lesões, né? E dor. Eu fico falando que o fisioterapeuta existe esse profissional ainda no mercado, né? Uhum. Que é o fisioterapeuta de pirona, que ele serve para tirar dor, né? Mas essa visão se expandiu, né? Como a gente foi entrando muito mais no conhecimento biomecânico, entendendo muito mais os processos fisiológicos e neurofisiológicos do corpo, a gente começou a avançar em como a fisioterapia poderia contribuir antes da lesão chegar, né? Então, assim, a gente aprendeu a estar presente no dia a dia dos atletas, interagir mais com os atletas, ou com pessoas comuns que não são necessariamente atletas de alto rendimento ou nenhum rendimento, não são praticantes, né? Para tentar tratar e cuidar num plano maior de saúde, né? Entender que pequenas disfunções, quando tratadas de forma mais preventiva, elas não evoluem para um quadro lesional, Uhum. né? Isso perpassa por uma interação de mente, conhecimento do corpo, conhecimento mecânico do corpo, né? Então é uma visão muito mais de integração dos vários vertentes que o corpo tem, que um atleta traz ou que uma pessoa normal traz, para a fisioterapia poder intervir sem ter que tratar efetivamente o quadro de lesão. Sim, eu acho que essa é a chave, né? Ali principalmente do atleta, que é você ter alguém que você confia, um fisioterapeuta que você confia. Esse fisioterapeuta vai elaborar um plano com exercícios, pré, pedal, entre mobilidade, ativação. E vou te pedir para explicar, além também do recovery, né? Uhum. Eu brinco que é ajustar o chassi. É, e fala pro pessoal assim, quais são os planos assim que você tem
em relação ao atleta se preparar para um treino, para uma competição. Eu digo sempre pro pessoal, né, que me procura, que a forma de você ter a prevenção da lesão, ela efetivamente não está necessariamente no tratamento passivo de maca, né? Ela está muito mais focada em você identificar as valências biomecânicas que o corpo tem, ou seja, pontos fracos, pontos fortes, ou desequilíbrios no corpo, e tentar com o processo de fortalecimento direcionado, corrigir ou ativar grupos musculares que Uhum. vão criar uma mecânica mais eficiente do que efetivamente deitar a pessoa na maca e ficar tentando só com terapias passivas corrigir esse tipo de disfunção. Então, quando a gente olha, a primeira característica que tem que ser levada em conta para esse tipo de intervenção, falando de esporte, né, é você olhar a especificidade do esporte que a pessoa pratica, né? Então, assim, não existe uma prescrição padronizada que você vai colocar uma pessoa para fazer em que ela vai servir para todo atleta e para todo esporte, né? Então, se você, por exemplo, tem no ciclismo, né, um caso que a gente convive muito, né, e é a tua área, né, Uhum. é uma sabida sobrecarga, por exemplo, de musculaturas paravertebrais na lombar. Dor lombar no ciclista é um capítulo, né, assim. Então, assim, a gente sabe que prescrições de cargas, por exemplo, de estabilizadores de quadril, eles vão ser importantes para esse ciclista conseguir uma entreguinha um pouco menos sofrida ao longo da jornada de treino. Não é que não Sim, vai ter, né? A gente sabe que no alto rendimento a ausência de quadro de desconforto ela é difícil de ser alcançada porque sim, vocês levam o corpo a um estresse muito alto. E isso tem um preço para o corpo, né? sim. É algo sobre-humano às vezes, né? Assim, a gente vai lidar com a dor, tudo bem, aí a maca funciona. Mas de forma geral, o atleta em formação, o atleta que não está às vezes num nível tão alto, a gente consegue com prescrições de especificidade bem montadas, controlar essas valências biomecânicas para deixar ele pelo menos fora da zona lesional, né? Uma das coisas muito importantes que a gente tem nos esportes é a gente entender o padrão de simetria corporal, né? Isso vai para a gente entender mais o indivíduo do que uma população de exercícios para ciclistas. Então, Sim. você tem que pegar a pessoa, né? Então, às vezes, você vai pegar uma pessoa, e como eu conheço o teu corpo, é o teu caso, né? Aham. Com o lado esquerdo e direito bem diferente, né? Universitário, isso, Entendeu? universitário. E, assim, como é que a gente vai passar essa prescrição de um exercício, né? Para uma pessoa que tem uma diferença de lateralidade de membro direito e esquerdo padronizada. Não tem como, né? Uhum. Assim, a capacidade funcional que você desempenha na perna direita é diferente da esquerda, em Sim, termos de mobilidade, entrega de potência, enfim. E aí a prescrição ela vai ter que ser isolada para o caso Gil-Gil, e como é que o sim, corpo dela vai responder para aquilo, né? Então, especificidade do esporte, especificidade do indivíduo, duas coisas muito importantes, né? Outra coisa que a nossa prescrição de carga para controle dessas valências motoras é importante, é entender o volume de estímulos que aquela pessoa tem no corpo dela. sim. Isso faz com que a prescrição, sim, se torne muito dinâmica, né? Uhum. Não tem como eu virar e falar assim, durante esse mês faça isso, porque, Difícil, cara, é né? difícil. Muito difícil de planejar. Desculpa te cortar, mas eu sou um exemplo do tipo, são muitas coisas que eu tenho que fazer na bike, no próprio treino de força também, e também controlar essa assimetria que eu tenho no meu corpo, que de certa forma ninguém é perfeito, mas eu tenho um pouco mais do Uhum, que algumas pessoas. E sei lá, 11, 12 anos, já sabia que eu tinha um certo problema de assimetria, né? De, uhum, de um lado para o outro. E sentia muita dor lombar, porque comecei a pedalar, era muito, de certa forma, fraquinha a parte de cima do corpo também, parte do glúteo também muito fraca. E, sentia muita dor lombar, parecia que enfiava uma faca nas minhas costas, e eu falava: "Mãe, não é possível que eu vou ficar sentindo essa dor assim minha vida inteira". E aí eu fui ficando mais forte, fui trabalhando na academia, entendendo essa questão de um lado ser mais forte que o outro, aonde que era, não de ser mais forte, de ter musculaturas que são mais fortes de um uhum. lado e do outro não, mas que de certa forma as 2 pernas eram equilibradas, Sim. só com musculaturas
sendo forte diferente. Então, aí vim com um plano quanto a isso e me ajudou demais. Hoje, eu percebo quando eu dou aquele é, próximo passo para performance, ganho um pouco mais de força, essa assimetria fala mais alto e eu começo a sentir um pouco mais de dor, e aí eu tenho que recomeçar todo o trabalho. Uhum. Então, eu acho que eu sou um exemplo, você pode, mais que eu, dar alguns outros exemplos aí. Sim. Isso é muito comum, né? Lateralidade é uma coisa presente no humano, né? Por regra, assim, até pelos softwares que a gente usa para analisar a biomecânica das pessoas, a gente busca atingir ali um padrão de aproximadamente 10% de diferença entre um corpo e outro, entre um lado e outro, né? Então, assim, você tem uma potência de uma perna ali de 30 quilogramas de pressão no pedal, sei lá, né? Você poderia ter uma tolerância da outra produzir 27, 26 quilos, e isso estaria dentro de um padrão aceitável de tolerância de assimetria, né? Não estaria tão próximo de lesão. Mas é, isso não quer dizer que a performance vai ser perfeitamente igual se você tem a assimetria presente, A né? minha assimetria me levou a ter escoliose. Então, as Então, compensações, né? as compensações do É, corpo. Então, é. eu tenho muito assunto para discutir sobre isso. É, e a gente também tem que entrar em outro tópico da dor boa, da dor ruim, que é, Sim. na verdade, a dor crônica também se encaixa entre ruim. E o atleta precisa entender, é, e entender o próprio corpo, de parar, pensar, isso aqui tá sendo aquela dor do treino, que vai passar em 2 dias. Geralmente o meu pico de dor, quando eu faço algo mais acelerado, é no segundo dia, não é nem no próximo dia. Mas eu consigo hoje identificar perfeitamente o que pode ser algo preocupante e o que não é tão preocupante, só é uma dor de treino. E como você indica assim para uma pessoa que está começando agora, para identificar esse estalo na cabeça, poxa, isso é bom, isso é ruim, eu devo procurar o fisioterapeuta, não só procurar também em cima da hora. E só um minutinho antes da gente recomeçar, falar sobre o nosso patrocinador, Bandelux, que está presente aí em todos os eventos de bike, disponibilizando banheiros de luxo aí pra gente, para nossos atletas pra gente ter um pouco mais de conforto. Excelente. Quem usa sabe como é que é importante. Naquela corrida antes da largada. Ai, ai. Clássica. E é isso. Dá um Ótimo. exemplo aí. Eu uso muito essa regra, né? Assim, é uma regra que tem que ser genérica para servir meio que para todo mundo, né? Se você experimenta aquela dor por 24, 48, 72 horas e ela vai numa remissão sozinha, né? Você tá ali meio que numa zona de segurança para ela não ser uma dor preocupante, né? Como eu falei com você, o nível de estresse colocado em cima do treino ele é diretamente proporcional à capacidade de gerar uma dor dessas, né? Então, assim, a dor muscular de fadiga, ela existe, né? A dor, às vezes, tendinosa, ela vai existir. Mas, assim, mais ou menos 24, 72 horas, ela saiu, ficou na boa, não é uma coisa tão preocupante para você levar em consideração, né? É, curiosamente, né, quando você fala, por exemplo, de dor lombar, né? A dor lombar, ela tem, e a dor cervical, existe um mapa já de comportamento de dor feito por sociedades de dor mundiais que dizem que até 7 a 9 dias essa dor entra em remissão, né? Então, Sim. assim, e aí a gente lembra que também cada região do corpo tem uma resposta diferente a processo doloroso, né? Então, se você tiver uma dor lombar, aguardar uma semana, 9 dias, essa dor tende a sumir. E aí ela não é necessariamente um foco de tratamento, né? Porém, entramos no problema competitivo. Às vezes você aperta a intensidade pré-competição, a dor surge e a prova está muito perto para esperar 10 dias. Sim. E aí é melhor tentar uma manobra de controle dela para você não correr sob a vigência da dor, não ter alteração de performance na vigência da dor, do que tentar esperar os 10 dias com a competição no meio, Sim. né? Você citou algo aí que acontece demais ali na carreira do atleta, que é do tipo, tem uma lesão, tem uma competição,
Tem uma equipe que trabalha por trás de mim, médico do esporte, fisioterapeuta, que precisa se comunicar o tempo inteiro, Uhum. para entender, poxa, quebrou a clavícula, tem a competição daqui a, sei lá, 15 dias. Dá, não dá? Aí, medir se a competição é importante ou não é, o que Uhum. vai trazer de benefício, medir também a questão da idade se vai ser uma criança, se vai ser um jovem, se vai ser um adulto, se já está com o corpo formado, se não está, como é que é a cicatrização dessa pessoa. Então, isso, acho que você pode dar uma pincelada aí. Legal. É, a coisa que a gente tem que saber, né? Não dá para ficar em alta o ano inteiro, Sim, né? muito altos e baixos, né? Então, tem muitos altos e baixos dos atletas profissionais, amadores, enfim, né? Esses altos e baixos, eles fazem parte da construção do resultado do atleta, né? É muito raro você pegar uma pessoa que, às vezes, ela tem um ano assim, mas isso não é a realidade de uma carreira, Sim, né? Então, você vai ter aquelas oscilações, isso está dentro do jogo do esporte, né? E, assim, ouvir que o teu corpo, ele não está respondendo, ele é um alerta para você saber que tem dias que não vai dar para fazer a entrega, sim, né? Isso é uma estratégia competitiva também, né? O atleta ele tem que ter esse acompanhamento, né, e esse aconselhamento e ser um bom tomador de decisão no entendimento que o corpo que ele tem no corpo dele para dizer não vai dar para entregar, né? E aí você escolher os focos competitivos que você vai direcionar. Isso é muito comum, por exemplo, isso teve um caso bastante emblemático no alto rendimento, que foi a Olimpíada por causa da Covid, né? sim. Os atletas estavam com um ajuste de E calendário, entendeu? Para o ciclo olímpico e trocaram, né? A Covid empurrou o ciclo para uma data louca, muitos campeões olímpicos não seriam entendeu? os Não mesmos. seriam porque eles pegaram uma fase de pico deles onde os que estavam já não estavam mais, né? E isso acontece, né, no jogo. E assim, isso acontece na tua vida, na vida dos atletas todos. E, assim, para o atleta amador, então, é muito importante porque às vezes não é tão bem assessorado, né? E nas crianças também isso acontece. Muitos atletas em fase inicial existe um ímpeto da criança querer competir tudo, né? E dos pais, E dos principalmente, transferir esse sonho, né? transferir o sonho para a criança e pressionar e empurrar ela para todas as provas que existem, ou todas as competições que existem, mas tem que entender se é um momento de forçar ou não, que Sim, nem sempre é. sim. Aí é o cenário mais clássico de desenvolver o quadro lesional. E a maioria das vezes é assim, A né? maioria das vezes é assim. E é a hora que aparece que o corpo está se desenvolvendo e não consegue se desenvolver, não sobra aquela energia para se desenvolver. Exatamente. Assim, a gente tem um esporte, desculpa, super clássico aqui no Brasil, que é o futebol, né? Assim, eu pego muito atleta de base de futebol para tratar lá. Há uns 4 anos atrás, já na clínica, eu pude perceber lá na ponta do atendimento que as lesões elas estão ficando cada vez mais precoces no futebol. Hoje eu pego estiramento de coxa com 11 anos de idade. Entendeu? Eu tive um É, estiramento no músculo aqui do quadril aos 13 anos de idade jogando futebol. Porque eu comecei a treinar sem aquecer, chutei. chutou e pum. Tá vendo? Assim, né? Por exemplo, né? Vou te dar um exemplo do futebol na questão de preparação. Será que os lugares que as crianças treinam no futebol se preocupam com essa preparação física? Uma criança de 12 anos, ela já é apta a fazer exercício de fortalecimento. Sim. E, Até porque ela tá fazendo o exercício principal. entendeu? Então ela já tem que fazer o programa de força. E você pega, por exemplo, no futebol, a gente sabe, existe um índice chamado índice IQ, isquio quadríceps, né? Que o posterior de coxa ele tem que ter uma razão de força mínima em relação aos músculos anteriores de coxa. Para um atleta formado ou não. Então, se você pega um garoto ou garota de 14 anos de idade que está com esse índice ruim, com a perninha fininha, É, a chance de ter uma lesão é grande, é muito. muito grande. E acontece, poxa, eu lembro nos clubes, acontecia direto, mas eu percebi que o pessoal ainda dava uma abafada no que acontecia, sabe? E às vezes nem sabia o que estava acontecendo, tá? A criança estava machucada, ia treinar, reclamava, e o treinador muito menos sabia o que estava acontecendo. Isso aí E acontece muito. vamos puxar o tópico sobre tratamento infantil na fisioterapia. Uhum. Claro que a gente vê muitas crianças começando aí o esporte muito novas
e essas com certeza têm que ser atendidas sempre, não só esperar a dor, mas Uhum. como você conversa com o pai, como você conduz tudo isso? É, antes da gente entrar, mergulhar isso na interação com os pais, né? Existem três valências que eu digo que são fundamentais, né, na geração de uma lesão, né? As três valências que são base para a gente ver se ele está se aproximando ou se ele tem um risco de lesão aumentado, né? A biológica, então assim, esse corpo está apto a fazer o que ele está sendo colocado desafiado, né? Uhum, Existe base estrutural no corpo para isso, né? Ele está bem regulado ou tem força suficiente para sobrecarga? Esse é o primeiro. O segundo, o cognitivo, né? Mentalmente, essa criança ou pessoa tem capacidade emocional de tolerar a carga que está sendo colocada em cima dela? Né? A gente vê no futebol, por exemplo, famílias que apostam o futuro da família em cima da carreira do atleta, né? perigosíssimo. Perigoso, assim. Essa criança sabe ter uma gestão de risco, né? No ciclismo, por exemplo, infantil. Mentalmente ela está pronta para descer, saber se ela tem capacidade de fazer um duplo, né? De fazer uma curva em alta, né? Então, assim, mentalmente isso é É importante. muita coisa que envolve, né? Muita coisa. A terceira coisa, né, é a técnica, né? Que é a dimensão de equipamento e gesto, né? Ela tem equipamento adequado para a prática e ela tem habilidade desenvolvida para a prática, né? Então, se você juntar essas três vertentes, você tem ali o manejo das posições que você organiza para esse atleta ficar afastado do quadro de lesão. Quando eu vou tratar o atleta criança, de cara essas três valências são colocadas para os pais. A Uhum. gente olha aquela pessoa, aquela criança, aquele atleta em formação, pai e mãe, como é que estão essas três áreas dessa criança em relação a isso e como é que estão vocês em relação a essas áreas, Uhum. né? Que aí a gente vai entrar no fator nutricional, sono, estudo, pressão, equipamento, tudo. Parte física também. Física, dessas três dimensões, a gente planeja junto com a equipe multidisciplinar que a gente tem na clínica os caminhos que vão ser seguidos para que aquela criança seja tratada, né? Lá a gente tem nutricionista, tem médico, tem fisioterapeuta, tem educador físico, tem tudo. Então, quando a criança faz o funil de entrada, a gente detecta quais são as áreas que a gente precisa intervir, propõe intervenção do pais e os pais, eles fazem parte do tratamento porque eles têm que ser educados para as coisas que vão Super acontecer. importante. Tá? Nem sempre a gente está falando de pais que fazem isso por maldade. Né? Sim, Os sim. pais não têm obrigação de saber isso. Nós que somos profissionais que temos a obrigação de orientar. Sim, sim. Né? Então, eu gosto muito de fazer um trabalho muito educativo com os pais e com as crianças, e depois nós nos preocupamos exatamente com que disfunção a gente vai intervir às vezes nutricional, às vezes dentro da fisioterapia com dores, às vezes né, com o educador físico para prescrição de rotinas, às vezes é o médico que vai prescrever um medicamento. Enfim, tem que somar força. Sozinho não dá, né? Sim. E a parte de exercícios, eh, de ativação, de mobilidade, você já chega a passar para uma criança ou você espera ter uma maturação a mais? Como também é feito isso para prescrito que você prescreve para os adultos, amadores, profissionais que passam por Sempre, você? né? Uma das belezas da fisioterapia, eu vou falar moderna, né? Usar esse nome, é que assim, todo o trabalho que a gente executa lá na clínica, que eu executo, né? Que ele é feito com trabalho de fisioterapia de maca, ele é somado à prescrição de carga, né? A fisioterapia de maca, ela ajuda a melhorar a mecânica do corpo e a carga fixa ou corrige esse tipo de coisa. Então, assim, sempre a mobilidade, sempre a força estão inseridas dentro de um plano de tratamento de fisioterapia de qualidade, Uhum, né? Eu diria que o padrão ouro, gold standard do tratamento da fisioterapia, ele tem necessariamente que ter a prescrição de carga atrelada a ele, né? Isso é entendi. uma coisa assim necessária. Um outro quadro que você citou que a gente tem que falar, né? Assim, a cronificação da dor, né? A cronificação da dor, ela já entra, né? O paciente crônico em outras coisas, né? Porque a crônica, que são dores que duram mais de 3 a 6 meses, aquela dor que há mais de 6 meses já acompanha a pessoa e ela vai tendo medidas para controle, mas ela sempre está por ali, né? Ela obedece a uma lógica diferente, né?
ela começa a ser uma dor multifatorial, em que outros fatores do dia a dia, eles passam a intervir no disparo de uma dor, de um escape de uma dor. Isso também na criança pode acontecer, né? Então, por exemplo, diferente de você ter um entorse de tornozelo e a gente tratar esse entorse, na dor crônica da lombar, por exemplo, o estresse pré-competição pode desencadear uma crise. Simplesmente pela ansiedade que você está da prova, você tem um disparo lesional. Você já viu a quantidade de atletas que pré-competição se machucam? Sim. Porque isso é Principalmente dor lombar. padrão, principalmente E eu lembro que quando eu era mais nova, ainda tinha muita disfunção ali lateral, né? E sempre pré-competição eu errava da mesma forma, porque eu sentia dor lombar, eu pegava e falava, arrumava um fisioterapeuta no local, falava, poxa mãe, poxa pai, tá com dor, preciso resolver essa dor para correr. E aí, o que que o fisioterapeuta fazia? Soltava, Uhum. soltava, soltava. Mas naquela hora, eu não podia soltar. É. Aquela hora eu precisava que tivesse ativado para competir. Uhum. Então, fiz diversas vezes isso, até que um dia eu comecei a perceber, pô, pode tentar fazer diferente, se dessa forma não tá ajudando. E aí vim conversando com o fisioterapeuta e entendendo o real motivo daquilo, que era a diferença de um lado para o outro, que desencadeou na escoliose, enfim, e que tinha essa dor pré-competição, que poderia ser por causa dessa tensão, de não saber lidar com a parte mental ali do momento. E, nossa, são muitos exemplos assim do que você aprende. Poxa, esse momento é o momento de estar ativado, esse momento é o momento de estar relaxado. Uhum. Então, quando você vai entendendo o corpo, você vai sabendo a hora certa. E hoje, quando eu faço treino que tem algum treino forte, eu sempre incluo a ativação nessa agendinha, né? A gente lá, quando estava em Araxá, né? A gente até fez as ativações juntas, e a ativação ela é super bem-vinda para o corpo imediatamente antes de você fazer a Dá atividade. uma explicação assim É, pro para pra galera. ativação, né? Ativação, por exemplo, quando você vai pegar a atividade que a pessoa vai desempenhar um treino de alta intensidade, ou dentro da rotina um treino mais intenso, ou mesmo uma prova. Você ativa grupos musculares específicos que vão ganhar um tônus mínimo de contração para esse tônus estabilizar o seu corpo. Então você, com a ativação muscular ou as mobilidades, você pré-cria condições no corpo para ele entregar um resultado melhor. Dá lubrificada. Dá uma lubrificada, é isso. Antes, assim, tinha muito conceito do alongamento, né? É, Isso foi ficar ali abandonado. 30 Alongamento segundos. estático não aquece, não prepara o corpo para nada, né? É. Alongamento é uma ilusão. Isso é feito para você melhorar a biomecânica do corpo a longo prazo, não pré-competição, pré-jogo, pré-treino. Até porque o Alongamento tempo que você ganha de alongamento, você perde tão rápido quanto é. você ganha, Então, né? assim, não faz sentido, né? Para você ver, teve um artigo super emblemático que saiu em 2022, sei lá, 21, que a Academia de Balé da Austrália, né, o Royal College de Balé da Austrália lá, proibiu a palavra alongamento para as bailarinas. Sério. Elas tinham que fazer ativação muscular antes dos treinos. Fala, cara, bailarino alongado, para com esse vício. É ativação muscular agora. Não quero mais Até alongamento. mesmo para exposições, é, aquela exposição. Alongamento. É ativação. É. Se ele, pô, olhou, a gente está na academia de bailarinas profissionais. Seu alongamento é um dever de casa, não é uma coisa de treino. E Sim. vocês já são super alongados. E Aham. eles passaram a fazer ativação muscular pré-demonstração e treino. E agora me surgiu uma coisa na cabeça. Eu vejo muita gente com problema com a parte posterior, com falta de mobilidade e o quanto isso atrapalha na técnica. Porque já começa que a lombar, de certa forma, vai ficar dolorida, né? Vai doer de alguma hora. E a posição na bike você consegue ver que tudo fica assim, né? Tudo fica Conchinha. até mesmo quando vai descer, não consegue relaxar o calcanhar, fica na ponta do Fica pé, encurtado. nunca fica próximo ao canote ali do selim, né? Não consegue baixar o centro de gravidade. É impressionante a quantidade de gente que é assim, que tem essa parte encurtada que a gente diz que é falta de mobilidade, né? Sim, né? E não presta atenção nesses
nesses É. detalhes. Sim, o posterior de coxa, ele, coitado, ele é abandonado, né? Assim, Abandonado. se você olhar a prescrição, né, assim, dentro daquele plano da especificidade, né? Uma pessoa desavisada que, por exemplo, não procura orientação de um profissional de educação física quando vai fazer a escolha de uma série, por exemplo, de academia, Sim. né? Então ele entra aqui na academia, fala que quer malhar, às vezes nem segue a prescrição que o professor fez para ele, né? Se você for pegar essas pessoas, que às vezes o cara é um ciclista amador, né? É, a quantidade de exercícios de quadríceps que ele vai fazer versus de posterior é absurda. Que aí tudo entra em Tudo é desequilíbrio. leg press, tudo é agachamento, tudo é búlgaro, tudo. Aí você olha, tem uma cadeira flexora, É. entendeu? E o flexor, coitado, ele é E abandonado. você vê também que os professores aqui a gente fala muito, bate muito para que também trabalhe as musculaturas que estabilizam, né? É, estabilizador. Porque acaba que você vai ganhando volume muscular, ganhando, ganhando, ganhando. Daqui a pouco você lesiona e você fala, ué, mas por que que eu lesionei? Tava subindo uma escada, bambeei, machuquei o pé. Hum. Então isso acontece demais aqui também. Uhum. E as pessoas ainda têm isso na cabeça, fugindo um pouco do aspecto ciclismo, Uhum. né? De, poxa, quero ganhar massa e vou trabalhar máquina, máquina É. aqui. Não tem equilíbrio de nada. Próprio equilíbrio do Corpo no espaço, corpo né? mesmo. Então isso é muito, assim, nítido. É. E puxando agora, assim, da parte do recovery, entrando em liberação, enfim, tudo isso. Já fiz até um pequeno vídeo sobre isso, que o recovery mesmo, de fato, a gente sempre tenta achar uma ferramenta aqui, a ferramenta ali, mas a gente esquece do sono, a gente esquece da alimentação, enfim. Mas vamos falar das ferramentas daquele 5% que dá pra gente agregar e colocar para que seja rápido, né, a recuperação, que vai desde a liberação miofascial, Uhum. que vai também uma banheira de gelo, dá uma falada sobre isso, Geralzão, né? Então, geral. assim, né? Essa palavra recovery, né? É uma adaptação da palavra recuperar, né? Recuperação que a gente tem, enfim. E assim, a gente tenta com recursos físicos e mecânicos, né? é, Antecipar ou acelerar o processo de recuperação frente à fadiga, né? E eu digo, quanto mais imediata às vezes é a conduta em cima do corpo estressado, mais resultado perceptível o corpo tem, Sim. né? Então, se você fez um super treino de alta intensidade de manhã, se você pós-almoço já for é, colocado frente a essas manobras, você vai ter mais percepção de conforto e mais capacidade de recuperação do que se você esperar 3 dias para marcar de novo esse negócio, E, né? e como, só para depois que você Aham. terminar de falar isso, dá uma explicada também sobre se essa intervenção rápida atrapalha a longo prazo, por questão de adaptação do treino, porque a gente precisa também ter Uhum. uma ação inflamatória no seu corpo, e aí o seu corpo entender, fazer um anti-inflamatório ali para você conseguir dar o próximo passo. Dá o seu ponto de vista ali como fisioterapeuta Tá. dessa intervenção sempre perto. Tá, assim, o que que a gente sabe, né? E aí eu corro para o lado científico, né? Para a gente passar um pouco da visão que eu estou dando a minha opinião e tentar ver o que que a gente faz baseados em Sim, evidências que com existem, né? certeza. Assim, em termos de processos inflamatórios fisiológicos locais, né? Musculatura inflamatória em reparo e você intervir naquilo, é, essas ferramentas de recovery, como banheira de gelo, a própria terapia manual em cima do tecido, botas compressivas, compressas quentes ou saunas, esse tipo de coisa, não tem o potencial de intervir com tanta força em cima do aspecto inflamatório local, né? Sim. Então, em frente a não termos quadro lesional, não tem problema, tá? Então, assim, é, o que a gente mais consegue fazer com essas coisas, com esses recursos de recovery no imediato, né, é diminuir um pouco o metabolismo local, então você faz o tecido que está em recuperação necessitar de menos substratos químicos para manter a saúde dele, e aí o corpo pode focar no que importa, Uhum. né? E aí Sim. o corpo não usa tanto recurso, mas usa o recurso porque é importante, né? Diminuir pontos tensionais para que aquilo ali não possa gerar, por exemplo, uma cãibra, que é uma dor que depois ela vai ficar um tempo sendo sentida, Uhum. né? Aliviar pontos de tensão mais importantes para que a gente não tenha, por exemplo,
a chegada de outro estímulo de treino com o desconforto presente ainda, né? E, a característica vascular, ela é muito beneficiada pela ação imediata, então não há, de fato, pelo que a ciência mostra para gente, uma contraindicação absoluta ou relativa de ser feito imediatamente após o treino, Mesmo que seja feito sempre. mesmo que seja feito sempre, tá? Entendi. Então, assim, segue muito a preferência do atleta, né? Sim. O atleta, depois de um tempo, né, com mais maturidade, ele acaba conseguindo encaixar melhor onde aquilo né, atende a ele, né? E isso é muito importante ser dito, Gil, porque, como eu falei de prática baseada em evidência, um dos tripés da prática baseada em evidência é a preferência do paciente. Sim. E a preferência do paciente, ela tem que ser ouvida. Olha, para mim só funciona 2 dias depois. Cara, Até legal. porque entra também aquela questão, poxa, quando você começa a sentir, né? Exatamente. Então, Tipo, assim, eu começo a sentir se eu fizer um treino muito forte, 48 horas depois, pra mais, pra aham, mais. É onde vem a fadiga, eu falo, agora eu senti que eu fiz o treino. sim. Não tô falando daquela fadiga do tipo, depois do treino tô cansado, não é isso. Falando parte muscular, assim, que realmente, poxa, tá ardendo, Tá tá ardendo. queimando. E tem muito essa questão também. Tá ardendo, tá queimando é o quê? É ponto de dor? Enfim. Uhum. Poxa, porque às vezes eu chego do treino, tá ardendo, tá queimando. Mas preste atenção, o lado direito tá queimando mais que o esquerdo. Aí eu sempre falo, chego lá e falo, poxa, mas por que que tá doendo mais do lado esquerdo que o direito? Aí vem, você está compensando e começando a sempre entender desse lado. As valências diferentes que o corpo tem, né? Assim, essa autopercepção ela é fundamental porque a equipe precisa ouvir o que que você entende do teu corpo como melhor, né? Sim, Às vezes você vê é, um treino Z1, uma regeneração de base, ela pode ser mais eficiente oxigenando a musculatura e removendo dor muscular do que um trabalho deitado na maca sendo passado, exatamente. E entendeu? tudo, tipo assim, eu sempre absorvo a ciência, mas eu nunca deixo a ciência falar mais alto. Por Exatamente. quê? Tem muita coisa que a ciência fala que é A e eu, Juliana, digo que pra mim funciona B. Uhum, É do tipo, poxa, ficar 10 minutos na banheira de gelo. uhum, Se 5 me faz bem, vou ficar 5. uhum. Então é tudo entender. Ah, pós-treino, o que me recupera mais? É uma terapia manual? É uma bota? É uma banheira de gelo? Ou é um treino regenerativo? Sim. Então, cada um tem seu ponto específico ali de definir. É isso que me faz realmente Vou bem. te dar um exemplo disso, assim, muito prático de ser entendido, né? Quantas vezes a gente já viu nossos pais ou a gente mesmo, né, assim, pessoas próximas irem a um médico, por exemplo, ele passar uma medicação que ele imagina que vai te dar melhor resultado, essa medicação não tem um bom resultado com você, ele volta, troca a medicação e o resultado melhora. Sim. E às Ele vezes usou para de outra pessoa funciona. Exatamente, ele usou 2 vertentes científicas, 2 referências que podem ser usadas, só que uma se adequa melhor ao teu corpo do que a outra, Sim. né. E a gente está falando de 2 braços científicos trocando de opinião, porque o teu corpo responde diferente. Então a gente precisa, enquanto profissional de saúde também, estar atento e ouvir e entender a pessoa, e não querer empurrar uma conduta para a pessoa. Acho que a gente não é que não tem receita de bolo. A receita de bolo existe, mas tem que se adaptar conforme o sentimento do atleta, né? Exatamente. Treinamento, assim, É. é isso, E né? nunca confie em 3 coisas na reabilitação, nem em tape esportivo colorido, nem em ventosa e nem em ozonioterapia. Ouviu esses 3, corre. Corre que não dá Corre certo. porque é engodo, não funciona. Às, ve- às vezes pode até colocar, faz um efeito Placebo. ali, placebo, Psicológico, assim. Aí eu prefiro, sei lá, usar um boné amarelo, acho que vai ser mais bacana. boné amarelo. Ah, chapéu seletor, acho que Mas vai ser colorido fica maneiro. cara, porque e assim, essa é a tal da pseudociência, né. E isso é um outro cuidado, né, a pessoa fala: "Ah, a ciência diz". Que ciência é essa que a pessoa está citando? Tem muita porcaria na ciência, Como é entendeu? vendido, né? Com Como que se vê, como a moda é vendida, é, do tipo, poxa, quão maneiro é andar com um monte de fita colada na perna.
pô, esse cara tá se tratando, Tá se esse tratando. cara é profissional. Isso, a imagem que isso gera é de profissionalismo, É. mas nem sempre a É um história por todo, né? trás. Assim, eu tenho uma coisa assim nisso, né, que é assim bem científica, mas eu vou citar porque é curioso. Tem um efeito chamado efeito Hawthorne, né? Isso é o quê? As pessoas tendem a modificar o comportamento delas se elas são observadas. Então, se eu Aham. estou falando aqui, não, faz tua vida normal que eu vou ficar te olhando. Você não vai fazer nada normal, Trabalhando. porque se eu estou te olhando. E a fita colorida, a ventosa e o ozônio, ela é tida como um efeito Hawthorne. Melhora porque eu estou cuidando de você. O simples fato de eu chegar e falar, essa fitinha aqui vai tirar tua dor, cara. Sim. Passa você a acreditar que aquela dor vai sumir, você corrige coisas e a dor passa, E aí entendeu? você falou um ponto muito importante, a parte mental relacionada à dor, relacionada à lesão, o quanto pode te ajudar e o quanto pode te atrapalhar. Do tipo, eu tô com a dor, eu sei que eu tô lesionado, é, tô na cama, não consigo me mexer. O que que eu vou fazer? Se eu não posso me mexer, não posso fazer fisioterapia, não posso fazer nada. Não consigo mexer minhas pernas. Aí, o pensamento de que você tá mexendo a perna, que você tá se exercitando, o tanto que isso já te ajuda a já tá se recuperando de uma forma que ninguém tá te tocando. É. Eu já li, mencionando agora o livro do Dilcim, não sei se já chegou a ler, Então, olha, isso. sofreu um acidente aí, li o livro dele, ele mandou de presente para mim, falou o quanto a parte mental, o yoga ajudou ele ali na cama, tetraplégico, sem poder fazer É nada, terrível. de mandar informação, poxa, pé, mexe aí, pé, mexe, porque eu não posso te mexer, mas minha cabeça quer te mexer. Então, o quanto isso, agora transferindo para algo que acontece com mais normalidade, né? Do tipo, poxa, minha perna tá queimando, eu tô treinando, eu sei que é por conta de outro treino, mas eu vou ficar prestando atenção na perna queimando? É. A mente tem que estar forte, né? Assim, Mas tem que. ela é o centro do comando do corpo, né? Assim, quantas vezes a gente vê entregas que é, tecnicamente ou fisiologicamente o padrão dos atletas ele é quase igual, né? E assim, mentalmente não está funcionando. E Não é onde, recruta, é onde né? diferencia, né? E na dor também, né? Como você lida com esse processo, ele é cerne, né? E outra coisa é de passar a intensidade para quem tá te cuidando. Porque é muito complicado isso. Você, como fisioterapeuta, entender o que eu tô sentindo. Sim. E na intensidade, mais difícil ainda. É. Tipo, poxa, caí e bati o joelho numa pedra. Tá doendo de 0 a 10 quanto? É complicado, porque tem gente que vai falar que tá doendo 10, mas tem outro que vai falar que tá doendo 5. É E porque bateu na mesma é intensidade. uma experiência individual a dor, né? Cada um sente de um jeito. Se você for comparar, por exemplo, no esporte, o padrão de dor do jogador de futebol com um lutador de MMA, cara, você não tem como comparar a escala de dor de um de outro, né? O cara toma soco o dia inteiro, chute. O outro encosta o pé, sai rolando mortal no gravado. Então, assim, Questão de até liberação miofacial mesmo. sim. Eu sou uma pessoa que tolero, assim, se você fizer uma liberação, eu faço, pô, tá fazendo carinho na minha perna, eu vou voltar pra casa, ué. E eu vejo que tem gente que só de encostar já tá Já pulando tá uma pronto. maca dessa altura. É. Então, Assim, a experiência é individual e cabe muito ao profissional tentar entender cada corpo, né? A gente lá na competição tinha 3 atletas completamente diferentes, com limiares completamente diferentes. A mão que chega de um jeito, um tem que chegar de um jeito diferente no outro, tem que chegar diferente de um jeito no outro, para entender a experiência de cada um. É e a individual. gente, eu ainda ouso dizer que a gente acha que a gente tá pra trás, né? É no Brasil que a gente tá sempre atrás e tal. Mas na questão de recovery, eu te digo que aqui é muito mais acessível pra gente do que pra eles lá. Ó, Do tipo, preciso de um fisioterapeuta 2, 3 vezes de sessões, né, por semana, porque eu sou atleta. A dificuldade deles acessarem lá fora isso é muito maior do que a gente aqui a gente tem muito mais clínicas pela cidade. aham. Claro que você vai chegar numa Girona da vida, você tem várias clínicas de fisioterapia, porque é uma cidade que respira ciclismo, tem um monte de atleta profissional. Mas você vai ver ali em qualquer. E também o preço, né? Uhum. Você vai ver em qualquer
outra cidade normal ali da Europa, é difícil achar algo específico para atleta e eles não têm o conhecimento tão profundo igual a gente tem do lado do esporte. Eu percebi isso Tenho, bastante. né, assim, uma experiência assim de conhecer serviços internacionais, né? Já visitei alguns países, né, clínicas de fisioterapia também, universidades, assim. Eu tenho orgulho de dizer que a fisioterapia esportiva brasileira ela é muito boa. Ela Sim, é muito boa. E não é à toa que tem muito fisioterapeuta brasileiro trabalhando fora. fora. Muito, porque a gente é muito bem aceito, porque tecnicamente nós temos uma formação excelente, nós temos uma coisa que é inerente à área da fisioterapia no Brasil, que é dominarmos vários campos da fisioterapia esportiva, né? E lá é muito comum ou a pessoa prescrever exercício ou fazer terapia manual ou fazer terapia de aparelho, então eles estão em caixinhas separadas. Essa visão integradora de recursos do tratamento da fisioterapia que o brasileiro tem é muito bem aceita fora. Então a gente tem uma qualidade de reabilitação esportiva, não só do Ricorone, de reabilitação esportiva no Brasil, de nível mundial, com uma excelência absurda. Os atletas têm realmente, você está É certa, perceptível, acesso a um tratamento muito bom aqui. é E perceptível. por um valor bom, E um né? valor No Reino Unido, por exemplo, a gente pega, é cobrado, por exemplo, 50 libras a cada 20 minutos. Lá é um taxímetro quando a pessoa deita na maca. Liga o reloginho, quer ficar 2 horas, eu fico. aqui é tipo, vou resolver o seu problema. É, Às vezes até em curta quantidade de sessão, porque quer resolver o quer problema mais resolver o rápido problema. Lá na possível. clínica é assim. Ah, É, são 10. Não, em 4 você tá. fácil de resolver. Lá o taxímetro ligado e vai embora e é caro pra caramba, entendeu? Agora eu vou puxar, assim, o ponto de um projeto aí que a gente está trabalhando, que é um projeto de educação, principalmente de jovens atletas, em que a gente vai fazer algumas reuniões mensais, uma mensal com certeza, para passar essas informações, passar sessões de mobilidade, de ativação, de treinamento de força, também falar sobre a parte da fisioterapia, o que a gente está falando aqui agora, com as próprias crianças, para entenderem que é necessário sim começar cedo, com acompanhamento, que é necessário sim os pais estarem envolvidos no processo e, enfim, várias outras coisas que a gente vai abordar nessas reuniões, né? Que vão ser feitas pelo meu canal do YouTube, através de lives. E o Caco tá comigo nessa. Energy Gym, Cirex e daí pra frente. E tô bem contente de estar começando isso. Tô botando bastante esforço. A gente tá A botando gente tá, né? bastante esforço nisso aí, tá fritando os miolos da cabeça. Tá sobrando nada, mas. Não tá sobrando nada. Mas é uma coisa que você e também eu, a gente acredita que a gente pode mudar a vida de muita gente em relação a isso. Educação nunca é demais. Uhum. E esse tipo de projeto que a gente está fazendo não tem no Brasil. E acompanha aí esse projeto. E para a gente fechar, eu queria que você deixasse um conselho mais para jovens, Uhum. mas também pode se encaixar para atletas amadores, enfim, Então, como fisioterapeuta, né? complementando aqui, eu tô super feliz com a iniciativa que a gente está montando, vai ser uma coisa super de vanguarda no Brasil, assim, a gente vai conseguir desenvolver muitos talentos com esse projeto, né? Desenvolver uma coisa que é saúde, né? De todos os aspectos que a gente pode levar à saúde e o esporte em si aqui Como educação, como né? educação, né? Então, assim, é uma coisa que vai ser realmente, eu acredito que vai ser muito, muito, muito relevante para o nosso país, né? Eu estou Transformadora. super feliz de estar contribuindo, de estar junto, da gente se unir, né? Forças entre as nossas habilidades, capacidades para fazer isso acontecer e tá. Daqui a pouco a gente lança de verdade, né? Deu spoiler demais, não. E assim, o conselho fundamental, né? É, para atletas amadores, infantis e, né, recreativos ou profissionais, né? Assim, nós não somos máquinas,
né? A gente tem que respeitar o que o nosso corpo está dizendo para a gente, né? E conseguir entender que nem sempre a gente vai conseguir estar super pronto para entregar o melhor, só que cada dia você vai ter um melhor, né? E você entender que cada dia você vai ter um melhor diferente e que isso é parte da construção de um resultado que chega a longo prazo, não imediato, faz com que você tenha uma cabeça mais tranquila para conseguir se dedicar àquela atividade que você escolheu. Então, o conselho final é: não negligencie suas sensações, emoções ou dores. Dê ouvido ao seu corpo, né, para você poder sempre estar saudável. Sim. Eu concordo plenamente e já negligenciei algumas vezes e Todos nós. 110% das vezes deu errado. E o que eu coloco hoje na minha vida é que eu tenho um objetivo, curto, médio e longo prazo, mas é sempre o objetivo maior, é sempre o longo, né? Então a gente tem que respeitar o nosso corpo, sempre tenham profissionais à sua volta. Poxa, eu não tenho condição de pagar um fisioterapeuta. Arruma parceria, Exatamente. se desenvolva a sua marca atleta, diz o porquê que você precisa, quanto que vai te ajudar, que acredito que você já ajudou muita gente. Pô, eu tenho lá um programa anual de 10, 12 atletas que a gente apoia eles integralmente, assim, Então, né? eu acho que você não se formaria em fisioterapeuta e principalmente do esporte se você não gostasse do esporte e não quisesse apoiar. Exatamente. Então, para tudo a gente dá um jeito. É. Então é isso, pessoal. Agradeço aí por acompanharem esse podcast e foi um prazer te ter aqui, Caco. Vamos que a gente tem muito trabalho pela frente. Bora. Valeu! Valeu.